Bora mergulhar de cabeça numa das histórias mais famosas e, olha, mais bizarras da ufologia moderna. Uma história que botou uma cidadezinha de Minas Gerais no centro de um mistério mundial, o famoso incidente de Varginha. Pois é, essa é a grande pergunta que não quer calar há décadas. Foi um encontro real com algo de outro mundo? Ou, sei lá, uma série de coincidências e mal-entendidos? Para a gente tentar entender, a gente precisa voltar lá pro comecinho de tudo. E o mais curioso é isso. O ponto de partida de toda essa saga não foi nenhuma base militar secreta, nada disso. Foi um simples terreno baldio. E as primeiras testemunhas? Não eram cientistas nem militares, eram 3 moças. Então, imagina a cena. Liliane, Valquíria e Kátia só estavam tentando fugir de uma chuva daquelas, sabe? E de repente elas dão de cara com essa criatura. A descrição que elas deram na época foi bem específica. Uma pele marrom, meio oleosa e uns olhos vermelhos gigantes. A reação, claro, foi de pânico total. Elas saíram correndo achando que tinham visto o diabo. E foi esse susto, esse momento, que acendeu o pavio de tudo o que aconteceu depois. O que poderia ter ficado só como uma história esquisita de bairro, né? Acabou virando algo muito, mas muito maior. O relato das meninas foi aquela faísca que precisava para incendiar a imaginação da cidade toda. E pouco tempo depois, do mundo. E aí a coisa foi ganhando corpo muito rápido. Primeiro, um ufólogo da cidade, o Ubirajara Rodrigues, foi lá e documentou tudo. Daí a pouco, começaram a pipocar outras testemunhas. Um casal que disse ter visto um OVNI por quase 1 hora, até um zelador de zoológico que jurou ter visto algo estranho sendo entregue por bombeiros. Mas quando a matéria foi ao ar no Fantástico, aí pronto, o caso explodiu e Varginha virou, da noite pro dia, o centro de um mistério internacional. Com a história tomando essa proporção toda, era óbvio que as autoridades não podiam mais ficar quietas. O Exército Brasileiro, então, abriu não uma, mas 2 investigações para apurar as alegações e dar, enfim, uma versão oficial dos fatos. E a versão oficial veio com uma explicação bem pé no chão para cada ponto da história. Aquela criatura estranha seria, na verdade, um morador local muito conhecido, o Mudinho. Os caminhões do Exército na cidade, apenas manutenção de rotina. E a tal captura feita pelos bombeiros, nada. Eles disseram que estavam super ocupados com a chuva e que não tinha nenhum registro de captura de animal estranho. E a conclusão do inquérito militar foi essa aí, sem rodeios. A história toda foi classificada como ficcional, baseada em testemunhos que eles consideraram pouco confiáveis. Ou seja, para as Forças Armadas, caso encerrado. Só que a negação oficial não fez a história sumir. Muito pelo contrário, ela ficou ainda mais forte, sabe? E começou a ganhar novos capítulos com alegações de que estava rolando um grande acobertamento para esconder a verdade. E aí a trama engrossou. As irmãs Silva contaram um negócio bem perturbador. Uns 4 meses depois do ocorrido, homens teriam aparecido na casa delas, oferecendo dinheiro para elas dizerem que tudo era mentira. A mãe delas também disse que começou a ser seguida, a receber ligações esquisitas. Para os ufólogos, isso era prova de que alguém estava tentando silenciar as testemunhas. E aqui o conflito de narrativas fica escancarado. De um lado, uma suposta fonte anônima de dentro do exército que teria vazado os detalhes da captura da criatura. Do outro lado, o comandante da escola de sargentos das armas e outros oficiais vindo a público para negar tudo, com veemência, dizendo que essa história foi inventada por um ex-militar. Eram 2 versões da realidade, uma batendo de frente com a outra. E agora a gente chega na parte talvez mais duradoura e sinceramente mais fascinante dessa saga toda. Porque independentemente do que aconteceu de verdade naquela tarde chuvosa, uma coisa é certa, o ET de Varginha nunca mais foi embora. Olha só esse número, isso diz tudo, né? A cidade não só lembra do incidente, ela celebra. O mistério virou um ponto turístico, gerando um impacto na economia e na cultura que, com certeza, ninguém lá em 1996 poderia imaginar. E não é exagero, Varginha abraçou essa fama de um jeito impressionante. A identidade da cidade hoje está totalmente ligada a esse evento. Você vê isso na arquitetura, como na famosa caixa d'água em forma de disco voador, e até no reconhecimento oficial, né? O caso virou patrimônio cultural imaterial da cidade. O ET virou parte da alma de Varginha. No fim das contas, a questão talvez nem seja mais provar o que aconteceu ou não. O mais interessante é entender por que essa história continua tão viva. Varginha transformou um mistério em identidade, uma lenda em legado. Isso deixa a gente com uma baita reflexão, né?
o que as histórias que uma comunidade escolhe abraçar e contar para o mundo revelam sobre ela mesma.